Oi, turma, tudo bom? Olha, o nosso assunto de hoje é sobre um ponto muito importante. Quando a gente fala em ponto, né, a gente pensa assim em ponto de interrogação, ponto final, ponto parágrafo, ponto de exclamação, que são pontos comuns da nossa língua escrita. Mas o ponto que vamos tratar hoje é o ponto gráfico, aqueles usados nas produções artísticas, certo? Eu costumo sempre falar com meus alunos que o ponto é sempre o início de tudo. Não existe uma definição de ponto, mas a gente pode concluir que ele é o início de tudo. Por exemplo, se eu for escrever meu nome, estou ali com minha canetinha no caderno, eu encosto a caneta. Se eu tirar a primeira, o que fica ali é um ponto. Bom, vou fazer um desenho da mesma forma. Encostei e eu tenho um ponto. Se eu vou fazer uma pintura, o que é que acontece? Eu pego o pincel, melo na tinta, e se eu encosto e tiro, eu tenho um ponto. É importante a gente saber que o ponto gráfico, ele não tem tamanho definido, não tem forma definida, não tem cor definida, certo? Ele pode parecer simplesmente uma manchinha, tá bom? Ele pode ter esse formato aqui. Ele pode ser um quadradinho e ele pode ser também circular, que é o que é mais comumente usado, certo? Se a gente der uma olhada ao nosso redor, vamos ver muitas coisas que podem simbolizar um ponto, podem representar um ponto, certo? Vamos dar, por exemplo, durante a noite. Se a gente olhar o céu estrelado, cada estrelinha lá no alto, no horizonte, pode representar um ponto. Ou mesmo a lua, uma bola de futebol, uma bola de basquete, grãos de feijão, grãos de ervilha, são chamados pontos físicos. Mas o nosso foco hoje, na verdade, é o ponto gráfico, aquele que inicia qualquer trabalho artístico. O pontilhismo foi um movimento que surgiu em meados de 1880, lá no século XIX, na França. E consiste em desenhar e em pintar utilizando pontos. O ponto, ele serve para contornar. Olha, aqui eu tenho um desenho de uma maçã. Se você perceber, ele está bem fraquinho, porque geralmente é essa a ideia de quando a gente vai fazer um desenho, porque a linha, o contorno, não deve existir. Ele serve também para delinear, que é quando você começa a colocar outros detalhes para definir o desenho. Ele também dá aquela sensação de sombra e de luz no desenho. Se eu colocar esses pontos concentrados, eu concentro. Então, essa área aqui onde eles estão concentrados, a gente tem a sensação de sombra, tá bom? E nas demais áreas onde eles estão dispersos, certo? Eles estão afastados, a gente tem aquela sensação de luz, de claridade, certo? É onde a luz incide na figura. É importante a gente ressaltar para vocês que o movimento pontilhista, os artistas, eles gostavam de pintar aproveitando a luz natural, a luz do dia, justamente para poder fazer esse jogo de luz e sombra, que é muito mais, que é perceptível durante o dia. E eles tinham verdadeira aversão à linha, ou seja, a delimitação entre um elemento e outro era justamente feita apenas pelos pontos. Tá vendo? Nós temos aquela sensação de luz. Então, o ponto, ele tem também essa característica, certo? De dar a sensação de luz e a sensação de sombra. Então, voltando a falar sobre o movimento pontilhista, tá? Eu tenho aqui algumas obras para vocês perceberem, tá? Como é que funcionava. Essa aqui é uma pintura pontilhista, lá do século XIX. Temos outros exemplos aqui. Então, para perceber os pontinhos nas figuras. Então, assim, eles eram feitos realmente com pontinhos minúsculos. Toda aquela paciência. Geralmente era uma cena, uma paisagem natural ou uma paisagem urbana que esses artistas, eles costumavam captar
em suas telas. Temos dois grandes nomes do pontilhismo, né? São dois pintores franceses, né? Paul Sinat e Georges Seurat. Eles foram os precursores desse movimento e vamos dizer que foram os criadores do pontilhismo, né? Que é um movimento que veio do impressionismo e que realmente tem essa versão à linha. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês perceberem mais de perto a ideia do pontilhismo. É importante ressaltar que eles não faziam, o pontilhismo, eles não faziam mistura de cores. Eles usavam as cores primárias, e a partir das cores primárias vinham as cores secundárias, e a partir da mistura de uma secundária com a primária, a terciária, que é justamente o que vocês vão fazer no trabalho de vocês, certo? E aí a gente já relembra aquele nosso assunto sobre cores primárias e cores secundárias. Vocês vão utilizar apenas as cores primárias para poder pintar o desenho pontilhista de vocês. Aqui nessa laranja, se vocês perceberem, tem um tom alaranjado e o tom verde. Mas em momento nenhum eu utilizei o laranja, nem utilizei a cor verde. O que é que acontece? Eu vim com o amarelo, certo? Aqui foi usado caneta hidrocor, mas se não tiver caneta hidrocor para fazer o trabalho de vocês, podem usar tinta, não tem a tinta, usa o giz de cera ou usa mesmo lápis de cor. Agora precisa ter paciência para fazer os pontinhos pequenininhos e realmente obter um resultado interessante. Então eu vim com a canetinha hidrocor, fiz primeiro o contorno com o amarelo e depois, ó, concentrei os pontinhos amarelos aqui, certo? Para fazer, dar a ideia de sombra, e coloquei pontinhos vermelhos. São pontinhos amarelos e pontinhos vermelhos que, olhado à distância, dá essa impressão do tom laranja. O verde acontece a mesma coisa. Se eu misturo azul e amarelo, eu tenho o verde. Contornei com o amarelo, fiz os pontinhos, né, bem juntinhos, agrupados, e depois vim com o azul também, coloquei os pontinhos justapostos, ou seja, bem juntinho um do outro, e olhando a distância, a gente tem aqui o tom de verde. Então, essa é o que vocês vão fazer, usando as três cores primárias. Pode usar o preto no caso, é uma cor que fica liberada, mas são o preto e mais, né, essas três cores primárias para poder fazer o desenho de vocês. E aí vai relembrar a questão da mistura. Se eu tenho amarelo com vermelho, eu tenho um laranja. Se eu tenho amarelo com azul, eu obtenho o verde. E se eu tenho o azul com o vermelho, eu vou obter o roxo, certo? E aí vocês vão testando outras cores. Agora, uma ideia importante que a gente não pode esquecer é a ideia de justaposição, tá bom? O que seria essa justaposição? Os pontos, eles não podem ser colocados um em cima do outro, certo? Porque isso aí significa sobreposição. Se eu coloco um pontinho e depois coloco o outro em cima, tá bom? Eu tenho sobreposição. No pontilhismo, eles faziam justaposição, ou seja, um pontinho era bem pertinho do outro. E apenas olhando a distância é que a gente ia perceber, né, essa junção que daria, no caso aqui, o tom verde. Tá? Aqui tem um outro exemplo que a gente pode ver aqui, se vocês forem utilizar a tinta da laranja. Eu venho aqui, ó, fazendo pequenos pontinhos, tá? Faço o contorno todo com a tinta. Vou concentrar esses pontos em algum lugar, se eu quiser fazer esse efeito de luz e sombra. E depois eu venho com o vermelho, coloco em um pertinho do outro, ó. Eu não posso sobrepor, eu estou justapondo, ou seja, colocando um pertinho do outro. E aí eu vou ter esse tom alaranjado que justamente resultou naquele trabalho que vocês viram anteriormente. Esse aqui, bom, é o desafio de vocês. Aqui é o trabalho de um aluno, só estou colocando para vocês terem mais ou menos uma noção, tá bom? E aí o que é que acontece? Vocês vão pegar uma folha, aqui esse daqui tá com 15 centímetros, pode ser também nessa medida. Depois de pintado, vocês vão colar no papelão para poder dar essa firmeza, olha. E podem fazer a moldura. Aqui está feito com palito de churrasco, mas vocês podem usar palito de picolé, podem usar canudo, palito de fósforo. Usem a criatividade de vocês. A sugestão que a gente tem é que vocês dêem uma olhadinha pela janela, né? A gente sempre pode ver algo interessante ao nosso redor. Se não quiser algum desenho aí do seu local onde você mora, pode de repente procurar na internet alguns pontos turísticos. Tem tanta coisa bonita aí na cidade de Candeias que vocês podem pegar como inspiração para poder fazer esse trabalho.
Boa sorte, bom trabalho para vocês.